Então hoje a gente vai falar sobre Gênesis 45, tá? Antes a gente dá uma recapitulada para a gente entender o contexto histórico da onde a gente vai entrar agora, né? Então a gente lembra que no capítulo 44, primeiro a gente lembra que José passou por aquela fase de escravidão lá no Egito, foram 13 anos entre a escravidão. Peraí só um instante que caiu aqui o celular, gente. Então, em Gênesis 45, antes de entrar no contexto do Gênesis 45, a gente vai relembrar o contexto histórico para a gente chegar a esse capítulo. Então, a gente lembra que José foi vendido como escravo. Ele ficou 13 anos ali no Egito, entre o tempo de escravidão dele e o tempo de prisão foram 13 anos, então ele foi nomeado governador com 30 anos de idade, e a gente lembra que com 39 anos ele reencontrou os irmãos dele, né? Então a gente lembra que quando ele teve Manassés, ele colocou no filho dele Manassés o nome de esquecimento, porque ele falou, não, agora Deus conseguiu me fazer esquecer do meu sofrimento, do meu passado e da casa do meu pai. Hoje eu já não lembro mais deles, né? Então a gente lembra que José, quando teve Manassés, ele falou, o nome do meu filho é Manassés. A gente lembra que era muito importante para os hebreus nessa época, era muito importante dar nome aos filhos, e os filhos, eles tinham um nome com significado. Não é igual hoje em dia que você dá qualquer nome para o seu filho. Tinha um significado especial o nome que você dava para o seu filho. E a gente lembra que José deu um nome significativo, que é Manassés, que significa esquecimento. E ele falou, Deus conseguiu me fazer esquecer de toda a minha dor, né? De todo o meu sofrimento, e hoje eu já não penso mais na casa do meu pai. Então, devido a isso, ele colocou o nome de esquecimento no filho. Porém, a gente viu, com o reencontro de José com os irmãos dele, ele viu que, na verdade, ele não tinha sido curado dos traumas dele. Porque esquecer não é curar, né? Então, ele não foi curado dos traumas dele. A cura vem quando você lembra daquele trauma, mas você consegue falar diante daquilo, você tem uma reação boa diante daquilo. Ele não conseguia ter uma reação boa diante daquele trauma que ele viveu. Então, quando ele teve aquele encontro com os irmãos dele, toda aquela dor voltou, a gente viu que tudo aquilo voltou, e ele pensou, não, meus irmãos também fizeram a mesma coisa com o Benjamim. E realmente foi o que passou pela cabeça dele, já que ele olhou e não viu o Benjamim com os irmãos, ele logo pensou isso, a gente viu. Quando ele logo pensou isso que a gente viu, ele resolveu já agir com o ímpeto dele, aquela mágoa, aquele trauma tomou conta dele, e ele prendeu os irmãos, a gente viu por 3 dias, depois ele soltou os irmãos, 9 irmãos, deixou um preso ainda, que era Simeão. A gente viu também que Simeão provavelmente foi o mais incitador, foi o que mais machucou José pelo jeito, para José ter prendido Simeão da forma como ele prendeu. Então, Simeão provavelmente foi o que mais machucou José. Então, aí a gente lembra que José impôs uma condição para os outros 9, que só voltassem ao Egito com o irmão mais novo, com o Benjamim. Então, a gente tinha acabado nesse contexto, e os irmãos foram até lá em casa. O Jacó não queria liberar Benjamim de qualquer jeito, não queria se afastar de Benjamim. Então, a gente lembra que a comida acabou, que eles haviam levado, então eles passaram um tempo lá na casa de Jacó, e Simeão lá preso no Egito, né? E eles passaram um tempo lá na casa de Jacó, a comida acabou que eles haviam levado, e agora já estava com fome de novo. E a Bíblia fala claramente que ali a fome era uma fome extrema, né? Era uma fome grave, né? Então, era uma fome realmente em condições precárias. Então a gente lembra que diante disso, diante dessa situação, o que aconteceu? Jacó falou para os filhos, né? Vão lá para o Egito e vão lá buscar comida. Só que Judá e os irmãos deixaram bem claro, não, a gente desce, mas desde que Benjamim venha conosco. Então a gente lembra que houve uma dificuldade em liberar Benjamim, né? Jacó não queria liberar Benjamim, porque toda a afeição que Jacó tinha por José, ele transferiu agora para Benjamim, então ele não queria liberar Benjamim. A custo, ele liberou Benjamim. E a gente lembra que Judá tinha se colocado por fiador de Benjamim, então tinha se colocado por fiador da vida de Benjamim. Então a gente lembra isso, e lembra que no final do capítulo anterior foi extraordinário, capítulo 44, que o capítulo 44 mostra pra gente por que Jesus Cristo descende de Judá. Não é à toa,
o que Judá faz no capítulo 44 é incrível e lembra o que Jesus Cristo fez por nós. Então não é à toa que Jesus Cristo descende de Judá. Então a gente viu no capítulo 44 que Judá vai e se oferece, né? A gente viu que houve toda uma estratagema ali de José em colocar uma prata ali na sacola, no saco de comida de Benjamim. Depois eles foram confrontados e realmente essa prata foi. Me mandaram aqui uma mensagem para incluir agora, mas aí eu incluo depois a pessoa amanhã. A gente lembra que foi encontrada essa prata nesse saco de Benjamim, né? Por quê? Porque José havia pensado, não venderam Benjamim, não mataram Benjamim, como fizeram comigo, né? De tentar vender ou matar, porque não tiveram oportunidade. Então eu vou dar oportunidade para eles. E José deu a grande oportunidade para os irmãos, né? E a oportunidade que José deu era a oportunidade perfeita, porque o sangue de Benjamim não cairia sobre os irmãos, porque eles não teriam culpa disso. Então a gente viu que José, com certeza, né, imaginava que os irmãos iriam aproveitar aquela grande chance para se livrar de Benjamim. Só que a gente viu no capítulo anterior a extraordinária posição de Judá. Então Judá vai e toma a frente e se oferece em sacrifício no lugar de Benjamim. Então a gente vê o posicionamento de Judá, que nos lembra a descendência dele, que é Jesus Cristo, é claro. Então Judá se põe à frente e fala no íntimo com José, né? Porque Judá poderia ter falado ali no meio dos irmãos, em alta voz, né? Existem pessoas que se oferecem, mas falando em alta voz, esperando que alguém venha e o salve, né? Então Judá poderia ter falado ali em alta voz, esperando que alguém falasse, não, Judá, não faça isso. Mas a gente viu que não, que o Judá, ele tinha muita consciência do que ele ia fazer ali e ele queria aquilo. Então ele chamou José na intimidade, no particular, e se ofereceu como fiador de Benjamim. E ele falou, não, deixa Benjamim para casa e eu fico como seu escravo, né? Então a gente finalizou o capítulo anterior nesse contexto. Então agora a gente vai ver o rendimento de José, porque a gente lembra agora que José não era um governador ali analisando, mas era um irmão traumatizado, um irmão que havia sido vendido, um irmão que, enquanto olhava os irmãos brigando para ver se iam matar ele ou não, então agora ele estava ali diante de um irmão que estava se oferecendo em sacrifício ao outro. Então agora José se rende, né? Porque José até então, até agora, ele se manteve firme ali. José, ele se endureceu ali, conseguiu se manter, não se declarar, não se revelar aos irmãos. Só que agora a gente vai ver que ele vai se render e vai se revelar aos irmãos. E é linda essa revelação, porque junto com essa revelação vem o perdão de José. José vai perdoar os irmãos dele, né? Então, porque perdoar, né? Perdoar faz uma parte da cura dos nossos traumas. Porque a cura dos nossos traumas é conviver com os nossos traumas, mas ficar bem com a gente mesmo, né? E é o que acontece com José, porque a cura dos traumas não é esquecer o que foi vivido, mas sim lembrar do que foi vivido, mas é ter o coração em paz diante daquele passado que se viveu, né? Porque o passado é a nossa história, então não é esquecer o que se viveu, mas sim saber reagir diante do que foi ocasionado em nossa vida, diante do que nós sofremos. E agora José vai saber lidar com os traumas dele, Deus vai curar os traumas de José, e José vai conseguir conviver com o passado dele. A história de José nos ensina muito isso, é extraordinário. Ensina as curas dos nossos traumas, né? A gente viu também que a história de José, ela ensina que o mal não vem de Deus, não é culpa de Deus o mal, né? Porque às vezes a gente culpa a Deus pelo mal que o outro causou em nossas vidas. Mas Deus, ele é um Deus educado, ele é um Deus que ele mostra a verdade. A palavra dele diz, né? Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Só que ele mostra a verdade pra gente e nos dá a liberdade de escolher a verdade. Então é diferente, ele não pode obrigar alguém
a cometer tal ato ou não cometer, porque ele tiraria o livre-arbítrio da pessoa. Então, se a pessoa quer cometer o mal, infelizmente ela vai cometer o mal, porque Deus não vai impedir o livre-arbítrio daquela pessoa de cometer o mal. Foi o que aconteceu na vida de José, com relação aos irmãos dele, né? A gente viu que, infelizmente, isso acontece também em caso de pessoas. Às vezes, pessoas são abusadas, sofrem estupro, e a pessoa fala, ah, por que Deus não me salvou, né? Por que Deus não me ajudou? Então, a história de José fala muito sobre isso, porque a história de José mostra que Deus não pode tirar o livre-arbítrio do agressor. Então, infelizmente, o agressor pode fazer mal pra gente. Só que Deus nos garante a cura do trauma que a gente sofre diante daquela agressão. E é isso que a história de José nos ensina. É um ensinamento extraordinário a história de José. Então a gente lembra que a história de Jacó, quando a gente viu Jacó encontrando com Esaú, nos ensina a pedir perdão, né? Porque Jacó ali se humilha e pede perdão. E agora a história de José nos ensina a perdoar, né? Não a pedir perdão, agora nos ensina a perdoar. A Bíblia nos ensina muitas coisas. Então agora, para entrar, antes de entrar no versículo 1 do capítulo 45, eu só vou finalizar agora essa introdução, porque assim, para você liberar perdão, e José ensina isso, tudo isso que eu tô falando tá na Bíblia, assim, não é imaginação minha, mas é que a Bíblia, ela vai, tem que ler com muito cuidado e carinho, aí a gente vai entendendo, sabe, a história, assim, quando a gente lê com amor, prazer, a gente entra na história e a gente consegue compreender os sentimentos que estão ali. Então a gente vê que a cura dos traumas, o perdão, ele não vem espontaneamente, não vem involuntariamente, porque o perdão vem do amor. Então o perdão é uma decisão, você decide perdoar, né? Então você decide perdoar alguém, igual o amor, né? Você decide amar alguém. Então José, a gente vai ver agora nesse capítulo que José decidiu amar os irmãos. José podia decidir ser o vingador, ser o justiceiro e se vingar dos irmãos dele. Mas José decidiu a paz, né? Quem decide pelo amor, decide pela paz. E José decidiu pela paz e pelo amor. E José esqueceu vingança. Então ele deixou o passado para trás e ele decidiu amar, né? Então amar é realmente você fazer uma decisão de paz. O que é amar? Amar é você decidir dar uma chance ao outro, perdoar ao outro, sem que o outro mereça o perdão. Isso que é amor. Amor é você decidir continuar ali, decidir dar uma chance para aquela pessoa, mesmo vendo os erros dela, mesmo vendo os fracassos dela, mesmo vendo tudo de errado que aquela pessoa faz. Então o amor você vê que aquela pessoa não merece, mas você decide amá-la. E é isso que o José nos ensina. Os irmãos dele não mereciam diante do que fizeram com ele. Mas o amor não é uma decisão de merecimento. O amor é uma decisão nossa. A gente decide amar e a gente ama, não porque a pessoa mereça, mas porque a gente está decidindo ter paz. Por isso que a Bíblia diz, amem os seus inimigos. Por quê? Porque amor não é merecimento. A gente não ama o nosso inimigo porque o nosso inimigo merece ser amado por nós. A gente ama o nosso inimigo porque nós decidimos ter paz. Então nós decidimos ter paz, então a gente ama o nosso inimigo. E a melhor forma de a gente mudar alguém, de nós mudarmos alguém, a Bíblia ensina isso claramente, é por meio do amor. Por quê? Porque o amor, ele começa a se transformar em atitudes, né? Quando você decide amar, você se transforma. Então você começa a transformar as suas atitudes em amor. E aquelas atitudes gritam. As atitudes falam mais alto do que palavras. Então as pessoas vão ver a sua demonstração de amor e vão começar a mudar também, te tratar com amor. Então, amar não é esperar o outro dar o primeiro passo, né? Perdoar não é esperar o outro dar o primeiro passo. Amar e perdoar é você decidir dar o primeiro passo sem que o outro mereça, né? É isso que a Bíblia nos ensina, quando ela fala amem os seus inimigos, né? Então, agora, fechando toda essa introdução, a gente vai falar sobre o capítulo 45. Então, no versículo 1 diz assim a Bíblia: Então, José não se pôde conter diante de todos os que estavam com ele. E ele clamou: Fazei sair todo homem diante de mim. E não havia homem algum com ele, enquanto José se deu a conhecer a seus irmãos. Então, o que acontece? Ali, enquanto Judá estava ali se pondo por fiador de Benjamim,
Os empregados de José estavam ali ao redor. Ele era o governador do Egito, né? Ele era o homem ali mais importante do Egito. Acima dele só Faraó na cadeira, né? Porque Faraó, fora da cadeira de Faraó, também era menos importante do que José. Então, fora da cadeira, até José era mais importante do que o Faraó ali. José era mais importante que o Faraó fora da cadeira. Então, nesse contexto, a gente sabe que ele era um homem importante, ele não ia ficar sem proteção. Então, ele estava ali diante de uma situação que ele estava acusando alguém de tê-lo roubado. Ele tinha ali ao seu redor funcionários. Só que agora ele já estava totalmente entregue ali àquela emoção, a emoção do que ele viu, a emoção de perceber que os irmãos dele mudaram, a emoção de ver que agora Judá se ofereceu em sacrifício no lugar de Benjamim. Para ser sacrificada ali, né? Porque a vida de escrava era uma vida que não era uma vida longa, era uma vida curta, porque era tanto açoite, noite de frio, castigos absurdos. Então, um escravo não vivia muito tempo. Por isso que eles achavam que José estava morto, porque era impossível um escravo viver muito tempo, porque era muito castigo, né? Muita maldade. Então, ele se ofereceu em lugar de Benjamim. Então ele sabia que ele ia ser açoitado, ele sabia que ele ia ser castigado, ele sabia que ele ia morrer, e Judá se ofereceu. Judá tirou totalmente a sua condição de liberdade e se ofereceu pelo seu irmão. E quando José viu isso, José se rendeu. José falou: não, realmente meus irmãos mudaram. Então ele soltou tudo aquilo que estava preso durante anos, né? Ele soltou ali. Só que ele era ali um governador. Ele era um homem ali super importante no Egito, né? Ele tinha um cargo ali super importante. Então ele não ia sair chorando ali e revelar aquele grande encontro, aquele grande momento na frente dos funcionários dele. Até porque tinha uma questão ali delicada, né? Por conta do que aconteceu, os irmãos dele podiam falar alguma coisa com relação à venda, tudo, e José não queria que ninguém do Egito soubesse. A gente vai ver por que mais pra frente. Então, José cria uma intimidade com os irmãos. Então, José fala o quê? Para todos os funcionários dele saírem, deixarem ele junto com os 11 homens sozinho. Então, ele manda para que todos saiam ali. Então, agora, todos os funcionários saem e deixam José com os 11 homens, que são os 11 irmãos dele, sozinhos. Aí, no versículo 2. E ele, né, José, chorou em voz alta. E os egípcios e a casa de Faraó ouviu. Então, gente, José urrava. José não chorava, José urrava. Então, José gritava tão alto, mas tão alto, que dava para ouvir da casa do Faraó. Então, dava para ouvir da rua, dava para ouvir uma distância considerável, de tanto que ele gritava. Imagina, realmente, eram 22 anos de tormento, porque agora eram 22 anos do tempo da venda dele, né, pelos irmãos. Então, era um sofrimento ali que estava embutido por 22 anos ali, pesando 22 anos no coração dele. Então, agora, quando solta, ele urra, ele não consegue gritar, ele urra, né? Então, no versículo 3, e José então disse aos seus irmãos: eu sou José. Acaso ainda vive o meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, pois eles estavam conturbados com a sua presença. Então a gente lembra que José já tinha perguntado antes, né, quando ele se fingia ser governador, quando ele estava falando ali na língua egípcia com os irmãos dele, ele havia perguntado sobre o ancião, o pai deles. Só que agora, José se revelando, José pergunta de novo. Não é que ele está perguntando de novo, ele já perguntou, para que ele está perguntando de novo? Não. Como agora ele se revelou, ele está querendo dizer o quê? Ele está querendo falar: gente, eu sou José, é verdade, o nosso pai está bem? Vocês mentiram? Fala para mim a verdade, como que nosso pai está? É isso que José está querendo falar. Então José fala: é verdade que vocês me disseram sobre o nosso pai está com saúde, nosso pai está bem, porque eu sou José. Só que eles olhavam para o governador e eles não acreditavam que era o José, eles não acreditavam no que estava acontecendo. Aí José, agora no versículo 4, vendo que os irmãos dele não estavam acreditando que era ele, não estavam entendendo que era José ali, aí agora José fala um segredo que somente eles sabiam. Então não tinha como falar que não era José ali. Então José, no versículo 4, disse para os irmãos: aproximem-se de mim. Então a gente lembra, né? Quando José pediu para que o mordomo dele fosse lá fora no Egito pegar os irmãos e acusá-los de roubo, a gente lembra que quando isso ocorreu fora do território do Egito e ali sem testemunha.
no deserto sem testemunha. Por quê? Porque José não queria que os irmãos dele se tornassem odiosos para o Egito, né? Então o povo egípcio ele já tem abominação, já tinha abominação por pastores. E se soubessem ainda dessa situação toda que os irmãos dele haviam feito, então iam ter mais abominação ainda. Então José tinha cuidado com relação aos irmãos, para os irmãos não serem maltratados no Egito. Então José tinha esse cuidado com eles. Então o que José faz agora? José fala, gente, vem aqui, porque José sabia que tinha ouvidos ali em volta da casa dele, diante do que estava acontecendo. Então José faz o quê? Chama os irmãos para perto dele e fala baixinho. Gente, eu sou José, o que vocês venderam lá para o Egito, lembra? Então ele fala baixinho para que o Egito não ouça. Porque senão os funcionários que estão ali ao redor da casa vão ouvir aquela conversa de que os irmãos venderam ele, né? E José não queria que o Egito soubesse disso. Porque o José, ele era um homem querido pelo Egito. Ele era um homem ali que era o salvador, né? Ele é o grande salvador dessa época, né? Assim como Noé foi da dele, agora José é o salvador da época dele. Porque senão todo mundo teria morrido de fome. Então José era o grande salvador ali. Então o Egito amava José. Então se o Egito soubesse do mal que os irmãos dele fizeram com ele, iam pegar ranço do irmão de José. Então o que José faz? José fala ali em segredo, em miúdo ali, para ninguém ouvir. Então ele chama os irmãos dele ali no ouvidinho, para falar todo mundo no ouvido ali quietinho, baixinho. Ele fala, gente, eu sou José, o que vocês venderam no Egito. Não é na intenção de falar, ó, vocês me venderam no Egito, agora eu sou governador, se deram mal. Não, não é nessa intenção que José faz isso. José fala na intenção de contar um segredo que só eles saberiam, para ele provar que ele realmente é José. É nesse intuito que José se fala isso, mas não no intuito de ameaçar os irmãos, de falar, olha, agora eu virei governador. Não, ele fala no intuito de, para demonstrar, para provar a identidade dele, ele fala um segredo que só eles saberiam. Então agora no versículo 4 eu vou ler tudo isso que eu expliquei. Aí no versículo 4 diz, e José disse aos seus irmãos, aproximai-vos de mim, rogo-vos. E eles se aproximaram, né? Então eles estavam a uma certa distância, agora ele pediu para eles irem todos juntos falar ali baixinho, né? Um para o outro. Então José disse, eu sou José, o vosso irmão, a quem vocês venderam para o Egito, né? Então ele fala ali baixinho para os irmãos quem ele é. Aí agora, no versículo 5, agora, pois, não vos entristeceis, nem vos ireis convosco mesmo, por terdes me vendido para cá, pois Deus me enviou adiante de vós para preservar a vida. O que acontece? Quando ele se revelou e ele falou que ele havia sido vendido, os irmãos provavelmente caíram o semblante dele, eles ficaram tristes, né? Eles ficaram, ai meu Deus, olha o que a gente fez. Ficaram tristes pelo que eles fizeram, né? Provavelmente devem ter se arrependido depois do que fizeram. E também ficaram tristes por ver a situação de José. A gente vai ver mais pra frente, quando depois que Israel morre, a gente vai ver que eles têm medo que José se vingue, né? Então, eles ficaram com medo também. Eles ficaram primeiro com remorso do que fizeram, e segundo, também com medo, porque agora José era um homem importante, né? Então, aí José, olhando ali que a fisionomia deles é de tristeza, que eles estavam tristes porque ele era o José que eles fizeram tanto mal, né? Então, José vai tentar acalmá-los, né? José, que era o que tinha sido machucado, né? José, que foi o que sofreu ali, ele agora consola os irmãos dele. Então, ele fala para os irmãos dele, não, fiquem tranquilos, gente, vocês não precisam se entristecer, vocês não precisam ficar assim. Na verdade, né, Deus permitiu tudo isso porque Deus queria realmente que eu fosse o salvador, né? Salvador do povo, porque senão todo mundo ia morrer. Então, realmente, Deus permitiu, não fiquem tristes, não tem problema, não tô com raiva de vocês, né? Então, José tenta acalmar os irmãos, porque os irmãos deviam estar ali morrendo de medo, né? Então, no versículo 6, por estes 2 anos a fome esteve na terra, e ainda há 5 anos nos quais não haverá cultivo nem colheita. Então a gente lembra que foram 7 anos de fartura e são 7 anos de fome. Já foram 2 anos de fome.
Então agora faltam mais 5 anos de fome, né? Então agora José tá falando, ó, a fome vai demorar muito ainda, são mais 5 anos de fome. Então, se Deus não tivesse me colocado aqui à frente de tudo, todo mundo ia morrer, ninguém ia aguentar 7 anos de fome, né? A fome já era grave no segundo ano de fome. Imagina no sétimo, né? No sétimo ano não teria condições. Aí no versículo 7, e Deus me enviou diante de vocês para preservar a vida de vocês, a posteridade de vocês na terra, né? E para salvar as vossas vidas com grande livramento. Então aqui ele fala, não, não se preocupem, se eu não tivesse vindo para cá, se hoje eu não fosse governador, a gente estava todo mundo morto. Então Deus permitiu que eu viesse para cá realmente para que eu salvasse, né? Para que eu fosse o grande salvador dessa época, né? Do nosso povo nessa época, né? Porque a gente vai ver que durante a história da Bíblia, durante a história de Israel, o povo de Israel, o povo da promessa, ele sempre tem muitos, sempre é levantado um grande salvador, né? Então sempre a Bíblia é muito didática, né? A Bíblia vem nos ensinando que sempre tem um grande salvador, sempre tem um grande salvador que vem de Israel, né? Então a gente vai vendo ao longo do tempo que sempre existe um grande salvador, né? Assim foi com Noé, agora com Moisés, a gente vai ver que vai ser com Moisés, vai ser, a gente viu que foi com José agora, e depois Jesus Cristo, que é o grande salvador. Depois dele, né? É só ele mesmo. Nele termina que ele era o grande salvador que a Bíblia estava preparando a gente para a chegada. Então, a Bíblia vem nos ensinando isso. E José foi o grande salvador da época dele, né? Então, agora no versículo 8, José continua dizendo: então agora não foram vocês que me enviaram para cá, mas Deus. O que acontece? Ele agora é governador ali. Então, ele precisa deixar claro que ele é governador porque Deus o colocou governador. Porque senão era capaz dos irmãos falarem: você tem que agradecer a gente, José, porque você só virou governador porque a gente te vendeu. Então, era capaz ainda dos irmãos falarem isso. Então, para evitar esse tipo de coisa, os irmãos não acharem que fizeram um favor para José, né? Porque senão os irmãos vão falar: tá vendo? Só é governador porque a gente fez tal coisa. Então, José deixa claro. José fala: não foram vocês que me enviaram para cá. Foi Deus. Mas a gente lembra, José não está querendo atribuir a Deus a venda dele. É diferente, porque Deus, a gente já viu, a gente já estudou isso, Deus não trabalha por meio do mal. Então, Deus nunca vai impulsionar alguém a cometer um mal para que a vontade dele se cumpra. Nunca. Deus nunca vai fazer isso. Deus nunca trabalha dessa forma. Então, Deus não trabalhou com a intenção dos irmãos dele venderem. Mas Deus transforma o mal em bem. Então, ele usa o mal que é feito para executar o que ele queria, o plano dele, né? Então, a gente lembra mais uma vez que não foi plano de Deus que os irmãos de José vendessem José. Mas o mal entrou ali no coração dos irmãos de José e eles maquinaram ali, o mal tomou conta deles e eles fizeram aquilo. E dentro do mal que era feito sobre a vida de José, Deus manifestava sua glória ali e fazia com que os planos dele se executassem na vida de José. E a gente lembra que a mesma coisa acontece, né, com Jesus. O plano de Deus era que Jesus morresse na cruz por nós. Esse sempre foi o plano, né? Igual o plano de Deus sempre foi que José fosse governador do Egito. José ia ser governador do Egito. Alguma coisa ia acontecer que José ia ser governador do Egito, né? Ele ia casar com uma egípcia, alguma coisa ia acontecer. Mas os planos de Deus não incluem os caminhos da maldade. Então, Deus não havia planejado que José fosse ser governador do Egito por meio desses caminhos de tortura. Mas Deus não impede o outro de praticar o mal contra a gente. Então, infelizmente, o mal foi praticado contra José. Mas é a mesma coisa de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, Deus tinha um plano de Jesus Cristo morrer na cruz por nós. Esse plano ia ser feito, de qualquer forma ia acontecer. O plano de Deus não era condenar Judas. O plano de Deus nunca é condenar ninguém. Os planos dele, para se executarem na vida de alguém, ele nunca vai levar outra pessoa à condenação. Ele nunca vai levar outra pessoa à tentação. Então, Deus não tenta ninguém. Deus não leva ninguém ao pecado. Então, o plano de Deus não é
feito por meio da maldade, mas Deus usa a maldade para executar o plano dele. Então, se houve maldade ali, Deus, dentro da maldade, vai executar o plano dele. Mas Deus não trabalha por meio da maldade. Então, se Judas não tivesse traído, de alguma forma, Jesus Cristo ia morrer na cruz. Mas não seria por meio de Judas. Deus jamais deixaria, colocaria realmente nos planos que Judas seria o traidor e seria condenado. Deus quer a salvação de todo mundo. Deus não quer que ninguém seja condenado. Então, Deus não trabalha por meio do mal. Mas o mal é praticado porque existe o livre-arbítrio. Então, Deus não impede o livre-arbítrio. Então, o agressor, ele vai poder praticar o mal contra a gente porque existe o livre-arbítrio. Deus não vai impedir o livre-arbítrio do agressor. Se ele quer agredir, ele vai agredir. Mas Deus Deus não impede o nosso plano de acontecer. O plano que ele tem para nós vai acontecer, independente do mal que praticam contra a gente. Então a história de José nos ensina que aquela coisa, não conte seus planos para ninguém, porque senão não acontece. Não conta seus planos para ninguém porque a inveja é muito grande. Gente, isso daí é coisa de gente que não é cristão, porque quem conhece o Deus que trabalha, o Deus da Bíblia, o Deus de José, sabe que ninguém pode impedir os planos de Deus. Gente, mais inveja do que os irmãos de José tiveram dele é impossível alguém ter. Porque imaginar irmãos que tiveram esse ponto de inveja, de querer matar o outro e depois acabar vendendo. Então, não existe inveja, não existe mal que impeça os planos de Deus na nossa vida. A não ser nós mesmos. Nossos maiores inimigos, a única pessoa que pode impedir o plano de Deus na nossa vida somos nós mesmos. A única pessoa que poderia impedir o plano de Deus na vida dele era José. Mas José a gente viu que não impediu, ele não se afastou de Deus, então os planos se cumpriram, mesmo em meio à maldade que era cometida contra ele. Então, agora no versículo 8. Então agora não foram vocês que me enviaram aqui, mas Deus, né? Então ele tá falando, eu não devo favor para vocês não, viu? Não foi por causa de vocês que eu virei governador, foi Deus que me pôs como governador, né? Aí ele fala aqui no final do versículo 8, e ele me fez pai de Faraó, né? Deus me fez pai de Faraó, ou seja, ali José era tão importante, mas tão importante que ele era chamado como pai de Faraó. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele era o sustentador de Faraó, né? Era como se fosse um homem que deu a segunda vida para Faraó, sabe? O pai foi o que deu a primeira vida a ele, né? Ele veio do pai, o pai deu a primeira vida para Faraó. E agora José deu a segunda vida para Faraó, porque se não fosse José, Faraó estava morto por causa da fome. Então é nesse aspecto que fala que José é pai de Faraó. Então ele é um segundo pai, né? Ele deu a vida a Faraó pela segunda vez, né? Por conta dessa fome toda. Aí ele fala, Deus me pôs como pai de Faraó. Então o Faraó nasceu de novo de mim, por minha causa, porque Deus me colocou como grande salvador. Senão o Faraó tinha morrido. Aí ele continua, e senhor sobre toda a casa de Faraó, né? Deus colocou ele como pai de Faraó e como senhor de toda a casa de Faraó, e governador de toda a terra do Egito. Então ele fala, foi Deus que me fez chegar onde eu estou hoje, não foram vocês, né? Foi Deus que fez tudo isso comigo. Senão os irmãos dele vão falar, olha como foi bom ter te vendido, tá vendo? Então ele já foi e deixou claro ali que não é em agradecimento aos irmãos que hoje ele é governador, né? Às vezes a pessoa faz um mal contra a gente, aí a gente consegue levantar do meio daquele poço, né? E a pessoa ainda acha que ela ajudou a gente no meio da maldade. Não é Deus, foi Deus que nos levantou dali, não foi aquela pessoa. O mal da pessoa não nos ajudou, né? Nesse ponto, mas Deus, pela misericórdia e graça dele, nos levantou. Aí no versículo 9, apressai-vos e subi a meu pai, né? E dizei-lhe, assim diz teu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito, desce até mim e não te demores, né? Então agora ele já se revelou para os irmãos dele. Então ele fala para os irmãos dele irem lá para a casa do pai deles e buscar o pai deles e falar que agora ele é o governador, que ele é o senhor ali de toda a terra e que é para ele descer logo, né? Porque José tem medo dele morrer logo, o pai dele, porque o pai dele já é um anciãozinho. Então ele fala, não, desce tanto que a gente vai ver que Jacó vive 17 anos no Egito, né? Então Jacó realmente já estava bem perto da morte dele. Ele fala, não, fala para o pai descer logo, né? Para ele não demorar. E fala para ele que eu sou o senhor sobre todo o Egito. Aí no versículo 10, José continua falando aos irmãos. E vocês, né, todos vocês, vão habitar na terra de Gósen. O que acontece? O Egito, né, os egípcios, a gente viu que eles abominavam pastores, né? Eles não gostavam de pastores, né?
Então, e outra, assim, lá no Egito, a gente vai estudar quando chegar em Êxodo, eles têm muita adoração com animais. Então, as divindades dele têm rosto de um animal, um outro animal. Então, eles têm muitas essas coisas de animal lá no Egito, né? Então, eles tinham abominação pelos pastores, né? Porque os pastores, eles sacrificavam animal, tal, né? Principalmente os hebreus, porque os hebreus sacrificavam aqueles animais para Deus. E eles entendiam que aqueles animais eram Deus, eram os deuses deles. Então eles abominavam muito, né? Por conta disso. E sem falar também que eles achavam que era um trabalho inferior. O trabalho que eles tinham era um trabalho inferior, né? Então eles tinham uma abominação ali pelos hebreus, os egípcios. Então José teve o cuidado de deixar a família dele em um lugar que ela ficasse tranquila, né? Sem ter os olhares de abominação ali dos egípcios. E esse lugar que José menciona para que eles vão, que é Gósen, né? Gósen, é um local que é um lugar bom para pastoreio. É uma terra fértil, tem água próxima, então é um lugar que é bom ali para levar o pasto, né? Para pastores ficaram. Então, ali é um lugar muito bom, então ele já pensa naquele local. A gente vai ver mais para frente que, assim, esse convite de José provavelmente não veio sem José consultar Faraó, né? Então, a gente vai ver mais para frente que Faraó vai falar para que José chame a família dele e permita que a família inteira dele more nesse lugar. Então, aqui provavelmente o Faraó já havia dado permissão para José, porque a gente lembra como José Caxias, né? José é muito certinho. José, a gente lembra desde quando José estava na casa do pai dele. José era muito certinho. José era um homem Caxias, bem certinho, que ele não ia fazer nada errado. Então, ele provavelmente aqui tinha autorização de Faraó já. Aí no versículo 10, e tu habitará, né, você e o pai e toda a família, vocês não, porque ele é governador, mas eles são pastores. Então, vocês vão habitar lá na terra de Gósen e estarás perto de mim, né, é pertinho de mim, eu vou continuar vendo vocês, né, vocês e os filhos de vocês, e os netos de vocês, e teus rebanhos e teu gado e tudo que vocês têm, vocês vão ficar lá na terra de Gósen. Aí no versículo 11, e ali eu vou sustentar vocês, né? Lá eu vou ficar levando o mantimento. Vocês não vão precisar ficar se preocupando para ficar vindo para cá comprar comida, não, igual vocês fizeram agora, né? Fiquem lá que eu vou levar comida para vocês lá, eu vou manter vocês lá. Vocês não vão precisar vir aqui pegar fila, não, viu? Vocês são filho do governador, parente do governador, então eu vou lá levar comida para vocês. Aí aqui no versículo 11 ele fala, e ali eu te sustentarei, eu sustentarei todos vocês, pois ainda há 5 anos de fome, para que tu e tua casa e tudo que tens não vão à pobreza, né? Então ele fala, ó, vocês vão ficar lá e eu vou ficar sustentando vocês, porque ainda são 5 anos de fome. E 5 anos de fome, se fosse depender do dinheiro do pai, do dinheiro de vocês e do que a gente consegue por meio do pastoreio, vocês iam ficar pobres, vai levar à pobreza. Então ele fala, vocês não teriam condições de arcar 5 anos, porque não ia ter a riqueza, não ia ter riqueza o suficiente para pagar 5 anos para todo esse povo. Porque a gente lembra que a caravana ali era uma caravana grande, né? A gente vai ver que vai descer para o Egito 70 pessoas, né? Só que descenderam do lombo de Jacó, sem contar com servos e etc. Então era muita gente que tinha ali, né? Aí no versículo 12, e eis que os vossos olhos veem, e os olhos de meu irmão Benjamim, que é minha boca que está falando com vocês. Então, o que que acontece? Eles não estavam acreditando que era José, eles ficavam assim, pasmados, acho que eles ficavam de boca aberta e não estavam acreditando. Então, José falou assim, gente, vocês estão vendo, Benjamim está vendo, eu estou falando com vocês em hebraico, né? Ele começa a falar, eu estou falando na língua de vocês, ó, sou eu que estou falando, sou eu mesmo. Ele começa a falar assim, eu estou falando na nossa língua, sou eu mesmo que estou falando com vocês, porque eles ainda não estavam acreditando. Aí no versículo 13, e contareis a meu pai de toda a minha glória no Egito e de tudo que tendes visto. Apressem-se e trazei meu pai para cá. Então o que que acontece? A gente lembra que há uma promessa sobre Abraão, né? Uma promessa que a descendência de Abraão tomaria posse da terra de Canaã.
Então, toda a descendência de Abraão sabia dessa promessa. Então, a descendência de Abraão não queria sair de Canaã, porque a terra ia ser deles, então eles tinham que ficar ali. Então, aqui, José não está falando se exibindo, não está falando se aparecendo, né? Ah, fala para ele toda a minha glória no Egito, conta para ele quem eu sou aqui. Ele não está querendo se aparecer, ele está querendo estimular o pai a sair, porque assim, para fazer Jacó querer sair da terra da promessa que Deus deu, então José vai falar, não, fala para o pai que aqui ele vai viver muito melhor, porque eu sou o governador daqui da terra. Então ele tenta dar um estímulo para que Jacó possa sair daquela terra de Canaã, porque senão Jacó não ia querer sair da terra de Canaã. Então ele tenta dar um estímulo para Jacó, mas não é que ele está se aparecendo, que ele é o chefão, não, mas é um estímulo para que Jacó queira sair, porque para Jacó querer sair daquela terra ali ia ser algo difícil. A gente vê que eles perambulavam sempre entre a terra prometida deles, né? Então, agora tinha que ter um estímulo ali. Então, José tenta falar de forma a estimular o pai dele a sair dali e vir para o Egito. Aí no versículo 14, e ele, né, caiu sobre o pescoço de seu irmão Benjamim e chorou, e Benjamim chorou sobre o pescoço dele. Então a gente vê que eles provavelmente estavam no chão, né? Estavam todos ajoelhados ali, provavelmente, que a gente vai ver que eles vão cair. Aqui fala que ele caiu sobre o pescoço do seu irmão Benjamim. Parece, pelo que está escrito aqui na Bíblia, que Benjamim estava em pé. Então Benjamim não devia nada para José, né? Benjamim estava na dele, e os outros 10 deviam, que tinham vendido José. Então, ao que parece é o quê? Que Benjamim estava em pé e os outros estavam ajoelhados, estavam agachados em reverência ali, em temor a José. Então a gente vê no versículo 14 que parece que Benjamim estava levantado. Por quê? Porque fala que José vem e cai sobre o pescoço de Benjamim. Então Benjamim está em pé, José vem e coloca a cabeça aqui e começa a chorar no pescoço de Benjamim. Então ele vem aqui no pescoço, então ele tá em pé. Então os dois estavam em pé e ele veio aqui chorar sobre o ombro do irmão. Aí nisso, ou talvez depois desse ato, os irmãos se ajoelharam, ficaram com medo, com vergonha. Aí agora no versículo 15 a gente vai ver que os outros estavam provavelmente sentados ou ajoelhados, estavam abaixados os outros. Aí no versículo 15 diz: além disso, né, ele não só beijou Benjamim, né, porque senão pareceria que ele estava realmente sem perdoar os outros, né, então ele mostrou ali que realmente ainda tinha um afeto pelos outros e que perdoava os outros. Aí ele foi, além de beijar o irmão Benjamim, ele foi e beijou os outros irmãos e chorou sobre eles, né, então a gente vê que essa palavra é importante, chorou sobre eles. Então, se ele chorou sobre eles, ele estava acima deles. Então, os irmãos dele deviam estar ali no chão. E ele começou a chorar. Os irmãos deviam ter feito uma roda ali em volta dele, agarrado ele, e ele começou a chorar sobre os irmãos. Ele não agachou, ele ficou chorando em cima dos irmãos, e os irmãos embaixo dele, e ele chorando ali. Provavelmente foi essa a cena, né? Pelo que está escrito aqui no versículo 15. Aí no versículo 16. E essa notícia foi ouvida na casa de Faraó. Então aqui a gente vê, né? Provavelmente naquela hora do urro que ele deu, que todo mundo ouviu, o empregado de José, pelo jeito era um empregado de confiança de José, então ele devia saber que eram os irmãos dele. Então ele deve ter falado para Faraó. Então aqui a gente lembra que provavelmente isso aconteceu antes de José chamar os irmãos e Jacó para lá. Então agora vai falar, vai explicar para a gente que Faraó que tinha dado autorização para isso acontecer. Aí no versículo 16 diz: e essa notícia foi ouvida na casa de Faraó. E disseram, né, para Faraó: os irmãos de José vieram. E isso agradou muito a Faraó e aos servos de Faraó. Então a gente vê que Faraó tinha um carinho por José, né? Parece que toda a terra do Egito tinha um carinho muito grande por José. E Faraó se agradou de que José havia encontrado a família dele, né? Então parece meio que Faraó era como assim um carinho de um pai, né, por José. Então ele fala: que bom que ele encontrou a família dele, né? Então a gente vê que José era querido lá, né? Aí no versículo 17, e Faraó então falou para José, mandou recado para José: ó,
fala para os teus irmãos fazerem isso. Eles carregam os animais, né? Eles vão trazendo os animais aqui para o Egito, né? E partem lá da terra de Canaã. Eles saem lá, né? Aí parte e ide à terra de Canaã, carregai vossos animais e parte e ide à terra de Canaã. Aí ele fala, ó, peguem todos esses jumentos, tudo que tem aqui, porque a gente lembra que eles foram com jumentos, foram pegar comida, né? Aí deu aquele rolo todo da taça. Agora o faraó fala, ó, eles estão com os jumentos aqui, fala para eles voltarem para Canaã com os jumentos, levarem as comidas, né? Tudo e preparar todo o povo para descer para cá, para vir morar aqui no Egito, né? Então o faraó vai falar isso agora. Aí o faraó então fala, ó, peguem os animais que estão aqui com vocês, que são os jumentos, né, que vieram para pegar comida e voltem para a terra de Canaã. O faraó falando para José falar isso para os irmãos dele. Aí no versículo 18, e tomai vosso pai e vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o bom da terra do Egito, e vós comereis a gordura da terra. Então aqui o faraó fala, ó, fala para os seus irmãos irem lá buscarem seu pai, eles voltarem e eles não se preocuparem, porque eu vou colocar eles todos no melhor do Egito, na melhor cidade do Egito eu vou colocar vocês, eu vou colocar tua família no melhor lugar que tiver aqui, é onde a sua família vai ficar. Então, para a gente ver como José era estimado lá, né? Então, de tabela, a família dele também era muito bem recebida. Esse era o medo de José também, por isso que ele não revelava aos outros o passado da família dele, né? O passado sujo dos irmãos dele. Então, ele não revelava por conta disso também, porque senão já ia ser uma implicância ali, né? José era o queridinho do Egito, né? É aquela coisa, o queridinho do local. Se soubessem o que tinham feito com ele, então talvez não tratassem a família dele tão bem assim como estão tratando. Então José teve o cuidado de não deixar isso se abrir lá no Egito. José teve essa inteligência, né, de não fazer isso. Aí no versículo 19: a ti agora ordeno, fazei isto, tomai carroças da terra do Egito para vossos pequenos e para vossas mulheres, e trazei vosso pai e vinde. Então o que acontece? Nessa época não era qualquer pessoa que usava carroça. Quem usava carroça eram nobres. E lá no Egito, quem usava carroça era só os nobres lá mesmo usavam carroça. Então não era qualquer pessoa que usava carroça. Então não era qualquer coisa que Faraó estava oferecendo. Faraó estava oferecendo a carroça do reino do Egito para ir buscar a família de José, né? Para buscar as crianças, as mulheres e o pai de José, né? Então não era qualquer coisa. Ele estava oferecendo ali uma condução boa, que não era qualquer pessoa que usava, né? Para eles não se desgastarem durante a viagem, né? E os homens aguentavam a viagem, então vinham andando, ou nos animais, mas eles vinham ali tranquilamente nos carros, né? Nas carroças ali, nos carros mais bem acomodados. Eles podiam colocar trouxas de roupa lá e vir sentado na carroça tranquilamente. Então era muito mais tranquilo. Aí aqui então fala no versículo 20: também não considereis os vossos bens, pois o melhor de toda a terra do Egito é vosso. Então aqui Faraó está falando o quê? Não precisa se preocupar com a mobília, não precisa trazer mobília de casa, deixa lá, panela, copo, essas coisas, deixa lá, porque o melhor do Egito vocês vão ter. Então assim, se preocupem em trazer só o que é de riqueza mesmo, né? O que for da riqueza de vocês, vocês trazem. Mas assim, com relação ao utensílio, copo, prato, panela, mobília de casa, né, armário, essas coisas, não precisam se preocupar, porque o melhor do Egito vai ser para vocês. Então tragam realmente só o que for riqueza de vocês, né? Aí Faraó tá falando isso. Então, no versículo 21, e os filhos de Israel então fizeram assim, fizeram conforme o que o faraó falou. E José então lhe deu carroças de acordo com a ordem de Faraó e lhe deu provisões para o caminho, né? Então eles se despediram e lá foram eles com as carroças e com mantimento, com comida para o caminho. Então, no versículo 22, a todos eles, né? A todos os irmãos, né, eram 11 irmãos ali, né? São 12 tribos, a gente lembra, né? Então são 11 irmãos, né? A gente vai ver que depois uma tribo não é contada, a tribo de Levi, né? Mas assim, são 12 irmãos, então são os 11 irmãos. Então agora José vai dar aos 11 irmãos roupa, né? Não é qualquer roupa, né? Não é qualquer muda de roupa. Ele vai dar roupas finas, porque assim, afinal é a família dele que tá vindo.
Então ele quer que a família dele chegue no país dele bem, né? Chegue chegando, né? Então ele dá roupas elegantes para eles, ele dá roupas finas para eles, né? Assim, é família do governador, né? Ele não quer que chegue lá maltrapilho, então ele dá roupas finas para eles, roupas nobres, né? Para mostrar quem eles são, que eles são pessoas importantes ali para o Egito, né? Porque a família do governador é importante para o Egito. Então ele, aqui no versículo 22 diz: a todos eles, aos 11 irmãos, ele deu mudas de roupas, mas a Benjamim ele deu 300 peças de prata, né? Então ele ainda deu dinheiro, né, para Benjamim. Então ele deu o dinheiro para Benjamim e deu também 5 mudas de roupa. Então para cada um ele deu uma muda de roupa, mas para Benjamim deu 5 vezes mais. É igual a comida. Quando ele deu a comida para Benjamim, ele deu 5 vezes mais comida. Então ele mostrava de certa forma uma afeição maior por Benjamim, né? Não quer dizer que era algo injusto, né? Mas assim, ele tratava com mais afeição realmente Benjamim. Não que ele tivesse ódio dos outros, rancor, parece que havia passado aquilo, mas realmente havia uma afeição maior ali por Benjamim não ter feito nada com ele, né? Os outros tinham feito algo assim, né? Que já havia sido tratado, mas a cicatriz ainda permanece, né? Mas só que consegue ser tratado, só que aquele passado nunca vai ser apagado. Então, no versículo 23, e para o seu pai ele enviou desta maneira: 10 jumentos carregados com as coisas boas do Egito, e 10 jumentas carregadas com trigo e pão e alimento para o seu pai para o caminho. Então ele mandou para José comida durante o caminho, né, para eles irem comendo, para não passarem fome, porque era um caminho longo, né? Era um caminho que não dava para vir muito rápido, porque tinha animais, tinha crianças, tudo, então era um caminho que demorava um pouquinho. Então ele mandou comida porque era algo que cansaria, né? Eles virem andando tudo, aquela viagem era cansativa. Então deu comida para aguentarem a viagem e também ele deu presentes para o pai dele, né? Ele deu o melhor do Egito para o pai dele para mostrar o quanto ele amava o pai dele, o quanto ele sentia falta dele, para mostrar a afeição dele. Então ele deu do melhor ali que ele podia dar para o pai dele. Aí no versículo 24. Assim, ele, né, José, enviou seus irmãos e eles partiram. Eles foram para Canaã, né? Lá para Manre, né? A gente lembra que eles estavam lá nos carvalhais de Manre. Então ele foi e enviou os irmãos para o carvalhais de Manre lá em Canaã para buscar o pai e buscar todo o povo de Israel, né? Então, e ele lhe disse, né? José disse para os irmãos: ai, meu Deus, vede para que não contendais pelo caminho. Então José falou: ó, não vão brigar pelo caminho, porque o que acontece? José se rebelou. E agora eles viram a grande bobeira que eles fizeram. Então José falou: ai, vão brigar pelo caminho, vão começar a falar: a culpa foi sua, para que você foi vender ele? Agora a gente tá lascado, e agora o que vai acontecer com a gente? Então eles iam começar a brigar no meio do caminho para falar de quem que era a culpa. E sem falar que eles iam brigar agora, porque eles iam ter que falar a verdade pro pai deles. Então não ia ter. Então o negócio ali tava feio. Então José, percebendo que eles iam brigar, porque agora não tinha mais para onde correr. Então eles agora iam brigar porque primeiro corria o risco assim deles serem prejudicados, porque agora José tinha total poder sobre tudo, então tinha esse problema. Tá vendo o que você fez? Agora o homem é governador, olha o que você fez, você arrumou um inimigo agora que é um governador, né? E fora isso, e agora a gente vai ter que falar pro pai, a culpa foi sua, eu vou falar pro pai que você que teve essa ideia, né? Então eles iam brigar entre eles, certamente, né? Então José já sabia disso, tinha consciência disso, e orientou eles: ó, não vão brigar pelo meio do caminho, hein? Vão em paz lá buscar o pai, não inventem de brigar, não. Aí no versículo 25. E eles subiram e saíram do Egito e vieram à terra de Canaã até Jacó, seu pai. Então eles chegaram lá até a casa do pai deles. Aí no versículo 26, coitado de Jacó, eles vão e contam para Jacó. Aí eles vão falar, aí eles vão e contam que José tá vivo, né? Fala, pai, José tá vivo, né? E ele é governador sobre toda a terra do Egito. E o coração de Jacó desfaleceu, né? Pois ele não acreditava neles. Então, Jacó falou: não, é mentira, é impossível, é impossível. Então, é,
provavelmente eles primeiro quiseram dar a boa notícia, né? Então eles devem ter chegado o quê? Primeiro, pai, José tá vivo, José não morreu, ele é governador lá do Egito. Para ver se animava primeiro José, para ver se animava primeiro Jacó, para depois falar o que eles fizeram, né? Porque se eles chegassem primeiro falando o que eles fizeram, eles iam até apanhar, né? Então primeiro eles dão a notícia boa, para depois quando falar a notícia ruim, a notícia boa foi tão grande que o pai dele não vai nem lembrar do que eles fizeram. Então eles contam primeiro, provavelmente, que José tá vivo. Mas Jacó não consegue acreditar, né? Jacó acha impossível, 22 anos sem ter nenhum sinal do filho, né? E ele lembra ainda que tem aquela manta, né? Que deram para ele ensanguentada e rasgada, né? Que ele achava que tinha sido devorado por um animal, o filho dele. Então ele não acreditava, o coração dele assim falou, não, é mentira, não tem como ser, né? Ele não acreditava de forma nenhuma. Aí no versículo 27, e eles lhes contaram todas as palavras de José. Então aqui, agora eles contam o que realmente aconteceu. Primeiro eles chegam e falam para Jacó que o filho é vivo. Fala, pai, você não acredita, a gente viu José é vivo, José é governador lá e tal. Aí Jacó não acredita, porque até então o que Jacó lembra é de uma manta ensanguentada rasgada. Então Jacó não acredita. Jacó fala: não, um filho que está há 22 anos sem me ver, a única coisa que eu lembro é isso, é impossível. Aí agora eles contam tudo, né? No versículo 27 eles contam tudo. Então eles contam tudo que José falou e contam tudo que eles fizeram. Então agora no versículo 27 eles contam todas as palavras de José que ele lhes havia dito, né? E quando ele viu as carroças que José havia enviado para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. Então aqui fala, né, que os filhos começaram a contar, provavelmente os filhos começaram a contar para ele o que aconteceu, né? E foram tentar mostrar para o pai que era verdade o que eles estavam falando. Então eles foram até lá fora com o pai e mostrar as carroças, mostrar os presentes que José deu, né, do Egito. E quando Jacó viu aquilo, Jacó acreditou. Então, quando Jacó acreditou, o coração, o espírito dele reviveu, ele renasceu, né? Então, ele se alegrou. A gente vê que assim, a felicidade foi tão grande de ter reencontrado o filho dele que ele nem lembra, assim, nem pensa no que foi feito, né? Porque de imediato ali ele pensa só que o filho dele ainda é vivo, porque a morte do filho dele era uma certeza na cabeça dele. Então, agora ele retomou um filho que ele tinha por morto, né? Então agora a felicidade dele é tremenda. Então ele ressuscita, assim, era algo dentro dele que já havia morrido e agora ressuscitou uma alegria dentro dele quando ele sabe que realmente José tá vivo, o querido dele tá vivo, né? Aí no versículo 28, e Israel disse, né? Aí Israel, depois disso, depois de ver ali aquelas carroças, Israel fala: já chega, já basta, eu não quero ouvir mais nada, vamos embora logo. Aí Jacó fala isso, né? Porque ele fala: ó, José, meu filho, ainda tá vivo, e eu irei e o verei antes que eu morra. Então ele fala assim: já chega, já basta, eu não quero ouvir mais nada. Para mim já chega, eu sei que o José tá vivo, já foi o suficiente para mim, vocês me convenceram, eu quero ir embora logo antes que eu morra, eu quero ver ele ainda vivo, né? Agora eu já tô perto da minha morte, mas eu não quero ouvir mais nada, vamos embora correndo. Então, coitado de Jacó, né? A gente vê aqui no versículo 28 o desespero de Jacó, assim, né? Ele fala: já chega, já basta, não me digam mais nada, vamos embora correndo, porque eu ainda quero encontrar ele vivo, não quero morrer no meio do caminho nem nada. Então a gente encerra aqui hoje o estudo. No próximo capítulo a gente vai ver o capítulo 46, o próximo estudo. A gente vai ver que Jacó, ele ainda vai parar e consultar Deus. É algo extraordinário, né? Uma coisa que ele queria tanto, que ele esperou tanto tempo, ele podia ir embora sem consultar Deus. Mas ele consulta a Deus, porque ele prefere consultar a Deus do que ir direto e perder a bênção. Então a gente vai ver que ele vai parar ainda e consultar a Deus se é para realmente ele ir atrás de José. Então a gente vê que extraordinário Jacó, né? Porque ele podia ir direto, era um filho que ele não via há 22 anos. Ele tinha. Parte dele havia morrido com José. Parte dele, a outra parte dele só não morreu porque Benjamin estava vivo, senão ele tinha morrido por completo. Então ele podia ter descido direto e pronto, se preocupado em si mesmo. Mas ele preferiu parar e consultar Deus. A gente vai ver no próximo capítulo que ele vai preferir parar e consultar Deus para ver se realmente é para ele descer. E Deus vai falar que é para ele descer para o Egito. E a gente vai ver que agora essa descida deles vai ser a descida, né? Que agora eles só vão voltar depois de algumas gerações
junto com Moisés, né? Que aí vai ser a libertação do povo de Israel, que aí eles vão virar escravos lá. Mas é muito legal, muito extraordinária a história de José. Agora a gente já está finalizando o livro de Gênesis. Então agora a gente finaliza aqui o estudo hoje, tá bom, gente?